Oi, gente, tô aqui de novo para falar como que eu descobri que eu tinha transtorno de ansiedade generalizada. Na verdade, desde criança eu sempre fui muito agitada, tinha muita reclamação na escola e tudo mais. Só que até então meus pais achavam que era uma coisa natural de criança. Quando eu comecei, a partir dos meus 17, 18 anos, eu comecei a me sentir muito mal. Comecei a ter palpitação, muita vontade de dormir, de ficar quieta, muita ansiedade, uma ansiedade fora do normal, porque a ansiedade generalizada não é a ansiedade de ter uma dor de barriga porque vai viajar. É uma coisa extremamente diferente. E aí eu comecei a sentir esses sintomas, eu me sentia, nossa, sem saída, assim. E aí a minha mãe já tinha tido problema com depressão, a família da minha mãe e tudo mais. Nós tínhamos uma vizinha que fazia tratamento na época. Hoje eu tenho 38 anos, então eu comecei a me tratar com 18, faz 20 anos atrás. Não se falava muito sobre isso, mas ela era uma mulher que ela falava muito sobre isso, ela era muito aberta. E aí a minha mãe falou com ela: olha, a Cássia não tá se sentindo muito bem, eu tô achando que de repente ela pode estar com uma depressão e tudo mais. Aí ela disse: olha, eu vou no médico tal dia, e ela entra comigo e fala com o médico. E assim foi. Eu fui com ela no médico, entrei e passei meu problema, falei como eu me sentia na época. Ele me deu fluoxetina. Eu me lembro que foi esse o primeiro remédio que eu comecei a tomar. E ele foi muito legal, mas ele disse: olha, talvez é por uma passagem de adolescente para adulto e tudo isso vai ficar bem. Enfim, seguiu a vida. Com 18 anos eu já estava me sentindo assim, meio sem rumo, tinha acabado o segundo grau, eu não estava trabalhando, não sabia se ia fazer faculdade, eu já começava a sentir uma certa pressão em mim. E essa pressão que eu comecei a sentir foi aonde eu descobri o transtorno de ansiedade generalizada. E aí, tudo bem, o fluoxetina foi, assim, legal por um tempo, aí depois eu falei: ah, tô legal, tô bem, as coisas começaram a andar, e eu parei de tomar esse remédio. Aí depois eu comecei a ficar ruim de novo, aí a minha mãe me levou num psiquiatra, né? Marcamos uma consulta num psiquiatra. E aí eu contei toda a minha história de vida pro psiquiatra, né? A história da minha mãe, da minha família. E ele falou assim: olha, pelo que você me contou, você nasceu com transtorno de ansiedade generalizada. Porque tem gente que adquire por um estresse, né? A pessoa passa a ter. No meu caso, ele falou assim: eu não tenho certeza, mas tudo indica que você já nasceu com ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada. E aí ele me deu remédio, eu comecei a me tratar, e aí eu tomei muito tipo de remédio. Todos os tipos de remédio que vocês imaginarem, na época que tinha, assim, eu fui passando, porque um dava certo, outro não dava, eu passava mal, eu tinha taquicardia, eu tinha tremedeira, eu tinha medo, sudorese, eu suava muito, se eu passava algum estresse, eu ficava encolhida, assim, eu ficava em pânico, eu parava de comer, eu não tinha fome, e se eu comia, eu vomitava. Eu cheguei a parar num hospital de tanta fraqueza que eu senti, porque eu tinha vontade de comer. Vamos supor, eu tinha fome, mas quando eu comia, eu vomitava. E aquilo me deixou muito fraca. E aí eu passei o dia todo no hospital tomando soro, e aí a gente foi vendo que a coisa era muito séria. E eu comecei um tratamento lá, em Maringá, na época, com um grupo, assim, muito bom de especialistas, e aí eles pediram muitos exames para mim. Então, eu fiz exames hormonais, eu fiz
um monte de exames, eram exames até que na época o SUS não cobria, a gente pagou, e foi constatado que eu tinha uma alteração hormonal, que faltava química realmente em mim, e por causa da falta dessa química, eu tinha o transtorno de ansiedade generalizada. E que eu já tinha nascido com aquilo, mas que aquilo só veio como se diz, aparecer, né, na idade adulta, assim, né, que você começa a sofrer pressões, começa a pensar na vida e tudo mais, você vai trabalhar, todas essas coisas. Enfim. Então, ali eu descobri que eu tinha que... Ele me disse, olha, você provavelmente vai ter que tomar remédio o resto da sua vida. Eu tinha uns 22 anos, 23 anos, porque quando eu ia esporadicamente no médico, eu começava o remédio, tô legal, e parava. E isso é uma coisa que eu quero dizer para todo mundo que tem problema de saúde: não parem de tomar o medicamento. A não ser que o médico diga, não parem de tomar por conta, porque quando ela volta muito pior, entende? E aí, eu voltei muito pior, foi quando eu fiz esses exames. Porque eu vejo assim, a ansiedade é como se você tivesse uma cicatriz no cérebro. Depois que você toma conta que você tem ela, que você se dá conta que você tem esse problema, porque você passa por um estresse muito grande, porque você tem uma crise, e a partir disso você descobre. Por mais que você fique bem, mas é como se ficasse uma cicatriz ali. Então, poucas pessoas não voltam a ter, mas a maioria volta, porque aquilo é como se tivesse gravado no cérebro. E depois eu li sobre isso e eu vi que realmente é verdade. Então, é sempre... Bom, no meu caso, eu não posso parar de tomar remédio. É uma coisa que eu estou ciente. E o que acontece? Aí eu fiz terapia por muitos anos, eu aprendi exercício de respiração, eu li muito, né? Eu passei, e é uma coisa que eu falo para todo mundo que tem ansiedade, é se conhecer como pessoa, se conhecer como ser humano, como a sua vida, procurar suas origens, sabe? Entender você, porque você se entendendo, começando a se entender, você não é mais pega de surpresa, sabe, pela crise do pânico. Hoje, por exemplo, eu sinto quando eu não tô legal e que ela tá se aproximando, então eu tenho, eu já tenho alguma coisa que eu faço para diminuir. Eu sei que não é fácil, porque quando vem com tudo, como eu falei no outro vídeo, na pandemia eu fiquei muito mal, né? Agora eu tô dando uma melhorada e tudo mais. Então, aprender a se conhecer. E nesses 20 anos de tratamento, gente, eu conheci muitas pessoas com o mesmo problema que eu. Eu passei por todos os estágios. Eu tive crise de pânico, eu tive crise de ansiedade, eu tive depressão, eu fiquei internada tomando soro porque eu estava super fraca por causa da ansiedade. Eu passei por preconceito, porque muita gente acha que você é doida, não entende isso, ou acha que você não é capaz. Muito pelo contrário, eu trabalho, eu sou formado, tenho a minha casa. A ansiedade torna a nossa vida mais difícil, é verdade. Muitas vezes o que para as pessoas é super fácil de ir lá e resolver, para nós existe um bloqueio, mas não é impossível, sabe? Então, um ansioso ou um depressivo não é uma pessoa incapaz, não é uma pessoa maluca, não é uma pessoa doida. É isso que as pessoas não entendem. Acham que as pessoas... Ai, coitado, ele é ansioso. Ai, coitado, ele é depressivo. Não, a gente trata. Como tem gente que tem diabetes, se trata. Como tem gente que tem problema de coração e se trata, as pessoas ansiosas também se tratam e tem que se tratar. Então, nesses 20 anos eu aprendi muita coisa. Eu passei por muita coisa. Uma coisa muito importante é ter fé em Deus. Eu creio muito em Deus, eu oro muito. Nos momentos de crise, assim, eu oro muito Pai Nosso, algum salmo. Eu procuro fazer exercício de respiração, que é muito importante. Eu, às vezes, saio para caminhar
né? Eu sei que às vezes não dá ânimo nenhum, você não quer ver ninguém, você não quer sair pra caminhar, mas é muito importante, sabe? Quando a gente sente, assim, aqueles tremores, aquela batedeira no coração, quando você acha que você vai ter um infarto. Não, você não vai ter um infarto, você só tá tendo uma crise de ansiedade e vai passar, sabe? Desde que você procure um bom profissional, tome os medicamentos certinho, faça uma terapia, converse com pessoas que entendam, sabe? Se a sua família não entende, ok, fale com outras pessoas, mas assim, sempre procurem cuidar de vocês. Hoje, já faz 20 anos que eu me trato, faz 20 anos que eu tomo remédio. E às vezes eu me sinto triste de ter que estar tomando remédio, porque as pessoas dizem muito assim: ai, nossa, mas você viciou. Não, ok se eu viciei então, mas se eu viciei pra sobreviver, tá ótimo, porque não é um vício que tá acabando comigo, né? É um vício que tá me fazendo viver e que tá me fazendo me sentir bem e lúcida. Então, hoje é isso que eu queria contar para vocês, de como eu descobri, foi muito difícil, mas a minha mãe me apoiou muito, porque ela já tinha passado por isso, né? A história da minha mãe, assim, é uma história de muita garra, uma história de luta e de persistência, de fé, entendeu? Independente da fé que você tenha, pratique ela, fale com Deus ou fale com o que você acredita, isso é muito importante. E assim, porque eu sei que a ansiedade, a gente tem 10 assuntos na cabeça e a gente não consegue concluir um. Mas eu aprendi na terapia uma coisa que o médico dizia pra mim: olha, quando você colocar o pé no chão de manhã, planeje aquele dia, não planeje o outro dia. Deixe as coisas acontecerem naturalmente. É muito complicado isso, mas com o tempo, se a gente treinar a nossa mente, a gente consegue. Então, hoje, gente, esse é o meu relato de como eu descobri minha ansiedade. Eu também tive amigos que foram muito legais comigo, que até hoje são legais comigo. Muita gente não acredita que quando eu falo, né, que eu tenho ansiedade, nossa, mas você é tão sorridente, você é uma pessoa inteligente. Olha, uma pessoa ser depressiva ou ser ansiosa, ela não é burra e ela também não precisa sair na rua chorando. Simplesmente ela tem um problema, né? Mas ela também não precisa ficar mostrando para todo mundo ver. É muito importante também a gente ter um hobby. Eu, por exemplo, gosto muito de tirar foto. Eu tenho um Instagram que eu tiro bastante foto. Vou deixar embaixo na descrição para vocês verem. E eu desejo que todo mundo se conheça melhor, sabe? Sempre procura fazer exercícios. Eu faço pilates, foi uma coisa maravilhosa para mim o pilates na minha vida. E isso eu quero trazer a minha professora de pilates para falar com vocês. Foi ótimo. E pensar que vai ficar bem, a gente sempre tem que pensar positivo, acordar de manhã, mesmo que a gente esteja muito mal, a gente pensar que vai dar certo, entende? É difícil? Mas, gente, a gente vai vencer, a gente vai viver e vai ficar tudo bem. E todos os sintomas que vocês têm, às vezes, são por conta do remédio que não dá certo, vocês falem com o médico de vocês, ou por conta da crise da ansiedade mesmo, mas isso é uma coisa que você, como eu falei, tem que se conhecer, entende? Ver que naquele momento o que é melhor para você fazer, para você se melhorar, entende? Então, assim, eu desejo que todo mundo fique bem, que a gente possa discutir mais vezes esses assuntos, sabe? Eu tô colocando esses vídeos aqui no canal, gente, para mim é muito difícil, foi muito difícil fazer o primeiro vídeo do relato. Mas agora eu me animei, assim, eu tava muito desanimada e foi uma coisa que me ajudou a colocar pra fora e eu tô gostando muito. Eu praticamente não tenho seguidores, mas isso não importa. Se eu puder alcançar alguma pessoa e for bom pra essa pessoa ouvir que ela não tá sozinha, pra mim já tá ótimo. Então é isso, um beijo pra todo mundo.